a questão desses negros que estão sendo trazidos, inclusive a própria mídia passou alguns navios, onde houve naufrágio e muitos negros morreram, né? Outros ainda continuam desaparecidos, e parece que isso já é uma segunda vez, pelo menos, no conhecimento da opinião pública, porque não sabemos as outras vezes em que isso aconteceu e não foi publicado. E a intenção que eu vejo de tantas mortes de negros, assim, principalmente esses que se dizem africanos, ou que eles nomeiam como africanos, é que existe uma parte muito verdadeira da história. Eu creio que os negros de procedência egípcias e de procedência etíopes, eles conhecem a história não foi vedada a eles. Claro que eles foram emburrecidos na época da escravidão para uma tentativa de perca de identidade, mas essa perca de identidade foi uma profecia apenas para os negros asiáticos da descendência de Jacó, as 12 tribos de Al-Shuru espalhadas no mundo todo. Os outros negros que eram do Egito e da Etiópia, eles não tiveram a perca da identidade, até o dia de hoje, porque isso é uma permissão do nosso Criador Iá. Então, vocês vejam que começou de novo a espalhar esses negros. Eu, por exemplo, moro aqui em Caxias do Sul, uma terra de povo ocidental, e já está cheio de negros que estão vindo do Haiti, que estão vindo de outros países, para poder trabalhar para os senhores de Caxias do Sul. E quando eu passo aqui no Ministério do Trabalho, fica bem próximo à minha casa, dá para se ver a fila desses negros para fazer reclamação, geralmente sobre possíveis abusos do trabalho, porque aqui em Caxias do Sul acontece muito isso, porque quem tem um cargo de chefia, de gerente para cima, muitas vezes se acha o dono do mundo, poderoso, e só eles que podem pensar. O povo que é pobre, o povo que é negro, ou o povo que não tem um estudo, eles não podem pensar, porque essa questão de pensar só cabe respeito a quem é chefe, quem é capataz, quem é líder. E aqui se tem muito isso. Quando você dá uma ideia, a tua ideia pode ser até legal, pode ser até uma ideia boa, mas se ela for uma ideia que sobrepuja a sabedoria do que é um chefe, do que é um diretor, do que é um gerente, então logo eles tentam calar essa pessoa, porque ela não pode pensar. Então, veja que essa linha de construção na glândula pineal do povo é muito profunda. E eu vejo que a história do povo hebreu, que perdeu sua identidade, está muito mais na mão desses negros africanos, egípcios e etíopes, do que na mão de qualquer outro povo. Claro, o povo ocidental, do topo da pirâmide, conhece bem a história, porque eles tanto não perderam a história, a nacionalidade, a identidade deles, como eles sabem da nossa nacionalidade, como eles sabem da nossa história. Vemos que a mídia começa a mostrar esses acidentes em alto mar com esse povo negro, dando informação como se estivesse fazendo um trabalho para a humanidade, e o povo vai dizer, não, tá tudo beleza, pelo menos estou informando alguma coisa. Eu fico espantado de ver como o povo brasileiro não acordou ainda para ver que não se dá para confiar em mídia, não se dá para confiar em televisão, não se dá para confiar nas notícias que eles trazem e nos apresentam como se fosse uma grande verdade, quando sabemos que não é verdade. Está tendo aí um homicídio muito maior do que nós imaginamos, um verdadeiro holocausto de negros. Não dá para acreditar que é naufrágio, porque só morreram negros ali. E a mídia começa mentindo, porque ela começa, depois de nos anunciar a morte desses negros em alto mar, ela começa a tentar nos dilubriar, tá? Fazendo uma manobra de pensamento na nossa glândula pineal para a gente pensar o seguinte: olha, essa forma de migração, ela é ilegal. Esses negros que querem emigrar, que querem vir dos navios, eles estão vindo, mas isso é ilegal. Como se os negros tivessem eles mesmos pegando o navio e vindo para o Ocidente.
e vindo aqui para a Europa, e vindo para o Brasil. Nós sabemos que existe um tráfico por trás disso. Esses negros eles não têm nem condição financeira para ter nenhuma bicicleta onde eles moram. Imagine eles mesmo ter o poder de pegar o navio. Tente você, que é brasileiro, que ganha pelo menos 3, 4 salários mínimos, se você consegue pegar um navio para viajar a bel prazer a hora que você quer, você não consegue, meu amado. Então, veja, está existindo aí uma ocultação. Esse povo está sendo, infelizmente, puxa vida, mais de uma vez passado para trás, porque isso é o reflexo da escravidão, é o reflexo da profecia de Deuteronômio 28, de Levítico 26, de Isaías capítulo 20, de todo o livro de Isaías, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, que tem mostrado justamente o que o povo negro asiático de descendência de Jacó ia passar e que o povo negro egípcio, africano, como diz agora, e um povo etíope, estou passando como cumprimento de profecia desses livros que eu acabei de citar para você agora. A televisão está trabalhando dentro do protocolo. Ela não quebra esse protocolo. Desses sábios de Sião que hoje nós conhecemos como judeus askenazes e que algum tempo atrás nos apresentaram como Illuminati. Esses homens estão no topo da pirâmide trabalhando para eliminar todos os negros que têm a nossa história. Eles não estão aí para eliminar o povo hebreu verdadeiro, porque eles sabem que eles não podem. O próprio Satanás, que domina toda uma esfera na história do universo, ele sabe que não pode tocar naqueles que são os verdadeiros povo de da antiga aliança. Mas ele sabe que matando os etíopes, matando o povo egípcio, que hoje nós conhecemos como africanos, eles vão poder fazer com que essa verdade da história do povo hebreu venha continuar ainda escondida por muito tempo. E eles imaginam, quem sabe, nunca ser revelada. Quando na verdade sabemos que a verdade virá à tona porque o nosso Criador não dorme. Ele vai agir. O nosso Criador ele vai agir, mas tem um momento certo, existe a hora certa, existe o tempo determinado por ele para que a verdade venha com todo o peso para cima da mentira. Estamos vendo aí na televisão, mais uma vez, imagens fortíssimas e, pelo menos, limitadíssima do que até onde a mídia pode nos mostrar. Sabemos que os profissionais, jornalistas, eles trabalham para uma elite, para uma fraternidade, para uma sociedade satânica secreta, que com certeza vai se ver com Yahushua na vida dele. Por enquanto eles são os poderosos da terra, ou se fazem passar por todo-poderoso, mas eles sabem muito bem que o tempo deles são curto, que a própria besta que virá, eles terão que servi-la, caso contrário, todo o poder que eles têm será arrancado. Mas eles também têm pela frente, logo após a besta, a aparição do anti-Messias vindo nas nuvens com os seus anjos e com o seu nome escrito na coxa, para anunciar a todo mundo aquilo que nós hoje pregamos em toda essa rede social. Felizmente, os dias são derradeiros. Eu vejo o fim, a extinção do nome Yahushua e do povo que fala esse nome na internet. Eles vão achar um meio muito oculto, muito sorrateiramente, sem que as pessoas não venham perceber, de tirar quem está falando de Yahushua na internet. Eu não sei por meio e por via de quê, mas está muito próximo disso acontecer. Por isso que nós também sabemos que está muito próximo o acontecimento profético, apocalíptico de tudo aquilo que João falou na ilha de Patmos, quando ali estava preso, e ali ele nos anunciou todas as coisas que haveria de vir através do nosso Salvador Yahushua. Sabemos da existência do povo hebreu que é negro, e não tem como mais encobertar isso. Sabemos que esse povo judeu que se encontra em Israel se passando por povo hebreu vão continuar sendo protegido por uma turma de pessoas que na ignorância pensam que eles são os verdadeiros hebreus, mas não são, porque o Salvador nunca fez aliança com uma tribo só. O Salvador nunca disse que quando ele unisse os 144 mil dos 4 cantos da terra,
que ele iria levar esse povo para Israel. Não, ele leva para o deserto, e do deserto, quando eles são perseguidos pelo dragão, vocês podem acompanhar Apocalipse 12, eles não vão para Israel, eles não vão para Jerusalém, eles são levados para um lugar protegido e longe da vista da serpente. O povo hebreu só vão para o povo hebreu, as 12 tribos juntas, não só uma, eles só vão botar os seus pezinhos lá nesse lugar que hoje nós conhecemos como Israel, nos 1000 anos, que é o verdadeiro sábado guardado pelo nosso Yahushua e guardado no meu coração. Por isso o Salvador mandou que nós viéssemos guardar o sábado. Que sábado? Os 1000 anos tem que estar guardado aqui, ó, para quando eu estiver lá, eu participar desse descanso, dessa maravilha que vai ser esses 1000 anos com o nosso Salvador, nessa terra que hoje se encontra esses falsos hebreus chamados judeus, que são europeus de cor caucasiana e que jamais eles podem ser, porque todos os hebreus são de cor negra. Não dá para se passar por um povo, isso é usurpação, mas isso está profetizado no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 27, e isso é fato. Não dá para, irmão, a gente ficar com medo de perder a amizade e deixar essa verdade oculta. Não se põe uma lâmpada, não se acende jamais uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma cama, mas coloca ela no velador, no lugar alto, a fim de que todos vejam a luz daquilo que está sendo pronunciado. O povo hebreu é negro, e você que é branco, de cor caucasiana, você tem que se alegrar por isso, porque você também é povo do nosso Salvador. E Yahushua morreu por você, meu amado. E ele fez com que Paulo alcançasse a sua semente. E hoje nós temos tanto caucasianos como o povo negro, cada um com a sua história, para alcançar a mesma salvação, mas de uma forma diferente, conforme o dono da história quer que assim seja feita. E Yahushua, ele irá voltar, mas primeiro vem todo o reino da besta para implantar a última escala no topo da mentira, que é esse sistema que está para vir. Esse povo negro que está morrendo em alto mar, eles têm a nossa história. E com certeza eu creio que eles estão sendo omitidos, e muitos calados, e muitos mortos, para que essa verdade não seja confirmada daquilo que muito de nós, de Yahushua, temos programado pelas redes sociais e no mundo todo.